Então, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, vai depender de quando você estiver assistindo o vídeo aí. Como eu já expliquei anteriormente, qual vai ser nossa metodologia nesse período, então você vai, acredito eu, já estar com esse material em mãos, né? Então, naquele vídeo e naquelas informações que eu postei no blog, terão algumas informações lá como proceder com nesse período aí que a gente está sem aula presencial. Então, esse material que vocês receberam fala sobre, vamos ver se vai adicionar, procedimentos de auditoria. Esse slide aí demonstra um pouco do que a gente já estudou até agora. E dentro dessa parte de procedimentos de auditoria, nós temos questões relacionadas à avaliação de risco e as respostas aos riscos. Em síntese, o auditor ele responde a esses riscos identificados com procedimentos de auditoria. Nós vamos verificar um pouco quais são as principais técnicas, o que ele tem que estar atento dentro do processo de avaliação de risco. Lembrando, essa avaliação de risco é dele, né? Ou seja, refere-se ao trabalho dele, que ele determina como necessário para a realização do trabalho dele. Lembrando que ele está preocupado em identificar se as demonstrações contábeis elas têm ou não têm distorção relevante, né? Então ele vai opinar se aqueles números que estão apresentados, naturalmente vocês já sabem quais são as demonstrações contábeis, se eles estão corretos ou se eles não estão corretos, quais são essas distorções. Então, ele vai identificar esses riscos entendendo, em linhas gerais, entendendo a entidade. Fica estranho falar isso, mas por isso que nós estudamos anteriormente os elementos do controle interno. Como que a empresa, nesse caso, nós estávamos falando da empresa auditada, como ela deve controlar as suas principais operações. Nós vimos lá quais são os principais elementos de controle, como que a administração deve ou não deve participar desse processo. E o auditor também ele tem que entender desse processo, como que as empresas montam os seus controles, porque ele, quando realizar a auditoria, ele vai avaliar se aqueles elementos de controle estão funcionando ou não. Aonde eu tiver elementos de controle falhos, mal elaborados, mal desenhados, a administração não trabalhando de forma correta, o auditor, então, identifica naturalmente que ali é um local de risco, ou seja, aquela atividade, aquele controle está apresentando alguma falha, né? Então, é nesse ponto que ele tem que focar o seu trabalho. Então, ele tem que entender desses controles, ele tem que entender da entidade. Esses controles, como a gente já estudou, eles variam de entidade para entidade e também do tipo de atividade que ela desempenha. Um banco, por exemplo, ele vai ter um controle interno totalmente diferente, voltado para riscos diferentes de uma indústria, por exemplo. Da mesma forma, uma entidade do terceiro setor, da mesma forma, uma entidade que estiver de serviços, né, que explorar serviços. Então, voltando a dizer, né, gente, esse material aqui, quando você estiver assistindo esse vídeo, eu espero que você já tenha olhado esse material. Ele não é novidade para vocês, esse material, tudo que eu estou falando aqui está no livro texto, que eu postei lá no início, nos primeiros dias de aula, né? Então nem é necessário que você imprima isso aqui. Só recapitulando, reforçando, isso que eu coloco aqui são somente recortes, né? Eu tiro alguns pontos importantes que eu identifico lá no livro, em cada capítulo que a gente está estudando, e coloco para vocês. Então, não tem nada de novidade, né? Se você, inclusive, quiser, eu recomendo altamente
que você faça é buscar mais informações no livro-texto, tá bom? Então, assim, voltando aqui à avaliação de risco, eu vou salvar nós estamos no slide 6. Eu vou optar por interromper o vídeo agora, eu vou fazer vídeos próximos, assim, de 6, 7 minutos, né? Pelo meu controle aqui, nós estamos com 5 minutos e pouco, então eu vou interromper e a gente continua no próximo vídeo daqui.